Mauro César Pereira, ontem tiveram duas entrevistas aí que repercutiram bastante. Teve o Marcos Braz, no nosso Reis da Resenha, lá no Rio de Janeiro. Fui lá pro Rio de Janeiro, o Vamp não pôde ir pro Rio, muita gente perguntou, ele não pôde ir, que ele tinha compromissos em São Paulo. E teve também uma entrevista do Andreas Pereira, foi pro Jogou Onde, da Ronaldo TV. E ele foi questionado sobre a relação com o Paulo Souza, com o elenco rubro-negro. Alguns trechos, eles foram mais enfáticos, a gente vai ler aqui, até pra gente debater o que você acha, o que a mesa acha sobre essas declarações do Andreas Pereira. Então pode colocar a arte aí no ar. Ele fala: tem tanta coisa que aconteceu, risos. Não sei explicar o que aconteceu, mas é diferente o jeito de pensar dele como técnico. E para mostrar para o grupo como tinha que jogar, eu senti desde o primeiro momento que não encaixou a ideia. Claro que como grupo não podemos desistir do cara. Falamos que iríamos tentar, mas não deu certo. Dava para ver nitidamente. Logo em seguida, ele fala sobre o sistema, né? Ele fala: o sistema 3-5-2, o Flamengo ganhando todos esses anos no 4-3-3. Ele chegou e trocou para o 3-5-2. Aí eu vejo o Everton Ribeiro de lateral esquerdo e penso: aí não, mano. Todos os jogadores experientes falavam: pô, alguma está acontecendo. Tentamos, mas tem uma hora que todo mundo falou que não dava mais. Estávamos dando soco contra a parede. O Davi, o Diego e o Felipe sempre falavam com a gente: vamos tentar de outra forma, não podemos desistir. Se a gente está ganhando os jogos e você não concorda, é uma coisa. Agora, se não está ganhando os jogos, não está aproveitando e está difícil, os caras começam a largar. Olha aí, ó. E aí ele ainda fala: ó, os caras começam a largar, é forte, hein? Quando o Dorival chegou, ele falou: Andreas, fica à vontade. Com o Paulo Souza, a gente ficava. Aqui não pode fazer isso, ali pode fazer aquilo. Chega uma hora em que você fica travado. Você tem o seu instinto, que aprendeu a jogar bola e acaba travando. Os treinadores europeus têm mais isso de falar que não pode arriscar em tal lugar do campo. Mas o treinador sabe como falar com cada jogador e a forma. Não dá pra você chegar pro Marinho, que dribla bem e chuta bem, e falar: Marinho, vamos jogar 2 toques. Falar pra mim: pô, Andreas, joga 2 toques e não pode fazer passe arriscado. Aí é complicado. Dorival chegou e falou: fica à vontade, faz o que vocês se sentem bem. Ó, eu não tinha visto essa entrevista, tá aqui na pauta. Realmente declarações fortes do Andreas Pereira. A gente vai para um break aonde? Na rádio? A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan e vai debater esse assunto. Já já a gente está de volta na rádio, seguimos no YouTube. Então, ó, são declarações bem fortes, e já que ele falou aqui nessa entrevista tudo, eu sempre falei que tinha jogador que me falava que jogava fora de posição. Um deles era até o Andrés, que falava que ele não deixava ele chegar na frente, que ele gostava de finalizar, que ele gostava de chutar. E ele não deixava, ele não dava liberdade para isso. É uma declaração forte. O que falar sobre isso, Mauro? Eu acho impressionante o seguinte, né? Primeiro, a confissão que ele está fazendo ali, né? A gente falava aqui sobre a preguiça de parte do time na final do Carioca. Aquilo foi muito nítido, né? E ele está confessando isso. Ele está de largar. O que significa largar? Segundo, me espanta, assim, um jogador formado na Europa ter tanto desconhecimento sobre o próprio trabalho. O Flamengo não jogava no sistema de jogo que ele está dizendo. O Flamengo não jogava no 3-5-2. O Flamengo defendia numa linha de 5, muitas vezes jogava na linha de 4. É estranho ele falar que não podia chutar para o gol, porque ele fez o gol na virada no Fla-Flu, de fora da área, né? E ele fez o gol, ele chutou para o gol, ele chutava para o gol, ele conseguia chegar para chutar. O Everton Ribeiro não jogou de lateral esquerdo, jogou como numa linha de 5 do meio pelo lado esquerdo, no começo do trabalho, e o último jogo dele foi em março. Lembra até da data, 12 de março. Não, minto. O último jogo não. O jogo 12 de março foi com o Bangu, quando ele voltou para o meio. Ou seja, ele só jogou em fevereiro, comecinho de março, e o próprio técnico viu que não estava dando certo, não colocou mais. Já o Lázaro, que foi colocado na mesma função, deu certo. E o Flamengo vendeu agora por uma boa grana, né? Ou seja, ele se contradiz, ele acho que demonstra muito desconhecimento sobre o próprio funcionamento da equipe, o que me espanta para um jogador formado no futebol europeu. E
Lamento que o Flamengo não tenha como contratado o Paulo Souza antes, né, por ano passado, porque ele disse ali, né, não perder a bola, não pode errar aqui e ali. Se fosse o Paulo Souza, ele não perderia a bola que deu o título ao Palmeiras na Libertadores, né? Eu acho que o jogador que tem uma marca, como ele tem na passagem dele pelo Flamengo, não deveria falar nada sobre o clube. Ele não tem nada que falar do Flamengo. Segue sua vida aí, garoto, esquece o Flamengo, toca a tua bola e, sinceramente, porque... E o que ele fala é super contraditório. Claro que o Paulo Souza tem defeitos, cometeu erros, talvez dificuldade de relacionamento, mas o que ele fala não combina com o que acontecia no campo, né? E essa parte do largar é realmente uma palavra que dentro desse contexto, né, talvez não surpreenda, mas espanta, né? Porque parece uma confissão, tipo, eu entendi errado, bom, né? É o que eu consigo entender, talvez ele possa explicar melhor no outro contexto, né? E assim, repito, ele cometeu... Ele cometeu o maior erro que o jogador cometeu com aquela camisa. É o maior erro da história do clube. Uma final internacional, ele perde uma bola dominada, né, e que gera o gol da derrota. Só isso, mais nada. É o maior erro da história do clube. Do clube. Pode procurar, você não vai encontrar nenhuma falha com consequências tão duras para o clube, para a torcida e tudo mais. Aí, realmente, aí ele fala, não, o Paulo Souza não pode perder a bola aqui, não pode errar aqui. Então, se fosse o Paulo Souza... Não podia arriscar, passes mais arriscados. Talvez ele não perdesse a bola ali, né? E não tivesse acontecido o que aconteceu para a alegria do Palmeiras e para a tristeza do Flamengo, né? Eu até entendo, eu só discordo, Mauro, quando ele não poderia falar. Eu acho que o jogador tem que falar. Não, ele pode falar o que ele quiser. Eu quero dizer o seguinte, para mim, pouco importa o que ele fala ou não fala, mas já que está na pauta aqui, eu vou omitir. Óbvio. Eu acho relevante que esse rapaz fala a respeito do Flamengo, mas acho que ele fala coisas que não combinam com a realidade. Mas porque ele viveu coisas que estavam naquele grupo, né? E ele saiu. O jogador que está dentro ainda não fala. Quem entrevistou? Foi o Ronaldo TV. Quem que é o entrevistador? É o Ronaldo? Eu não vi. É que aí tem isso também, porque é aquela coisa. É a Ronaldo TV... É aqui o quadro... Assim, a pessoa que entrevistou tinha condições de contrapor. Vem cá, mas o time não jogava dessa maneira? Porque o Everton Ribeiro jogou até fevereiro. Jogou onde? Porque aquela coisa, entrevista boa, tem que ser com o entrevistador bom. Entrevistador meia boca, não adianta. Porque não vai fazer as perguntas pertinentes. Aqui eu já coloquei umas 5 ou 6 perguntas que poderiam ter sido feitas. Mas se não estiver preparado, nem sei quem entrevistou, não vou perder meu tempo assistindo isso também. A gente está voltando aí, fazer. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, ainda falando aí sobre essa entrevista do Andreas Pereira para o quadro Jogou Onde? Da Ronaldo TV. A gente vai falar quem entrevistou, né? Porque o Andreas Pereira realmente fez desabafos aqui sobre o trabalho do Paulo Souza, sobre a situação do Paulo Souza, o Mauro dando aí a opinião dele. Vanderlei, você queria falar? Eu queria falar o seguinte, rápido, né? Eu queria só dizer que é aquela operação padrão que eu falei várias vezes aqui, todo mundo lembra, que tinha sido adotada pelo Flamengo com relação ao Paulo Souza. Era só uma questão de tempo e iria para o espaço mesmo, ficou muito claro isso, pronto. E para fechar, ele deixou o Dorival numa situação difícil, né? Porque você viu o que ele falou? Qual é a orientação? Vocês fazem o que vocês quiserem. Fique à vontade. Fique à vontade. Que nós falamos aqui que ele chegou e não entrou em rota de colisão, ele foi comendo pelas beiradas, ele não tirou aquele grupinho, né, que todo mundo falava, ele teve paciência e aos poucos foi fazendo aquilo que ele queria lá. Então, tudo isso foi dito, mas a entrevista dele, ele deixa o Dorival numa situação desconfortável e confirma que foi adotada em algum momento, a palavra usada por ele, largamos, uma operação padrão. É isso. Aqui nós temos um ex-atleta, eu queria até depois ouvir o Vampetto sobre isso, mas a gente sente, pela experiência, né, ao longo desses anos todos, que jogador de bola, quando não vai com a cara do treinador, meu amigo, o empenho não é o mesmo. Então o Flamengo, depois da saída do Jorge Jesus, ele nunca jogou a mesma bola. E com um grupo praticamente igual. Não é um grupo igual, mas um grupo praticamente igual. Então passaram por lá o Rogério Ceni, enfim, todos os treinadores. Domenech, Renato Gaúcho, Paulo Souza, todos os treinadores que passaram por lá, a gente não sentia, sei lá, vamos colocar aí, não largar, mas o mesmo apetite que a gente sentia dos jogadores do Flamengo quando eram dirigidos pelo Jorge Jesus. O apetite do time não era o mesmo. E eu acho que isso acontece no futebol. Eu não quero entrar na parte tática da questão, mas eu quero falar sobre esse aspecto apetite, gana, vontade, a aplicação do atleta durante um jogo. Eu não senti, depois da saída do Jorge Jesus, com todos esses treinadores que você citou, a mesma aplicação. Voltei a sentir essa aplicação depois da chegada do Dorival.
Que aí os caras abraçaram o Dorival e você viu que o Flamengo começou a jogar diferente. Até a gente fala assim, mas nossa, que milagre. Como é que pode, de uma hora para outra, o time voltar a jogar e jogar bem? E encantar em alguns jogos. O Flamengo fez alguns jogos e a gente falou aqui, nossa, esse time é o time do Jorge Jesus. Está jogando com a mesma qualidade do time do Jorge Jesus. Então, jogador de bola, eu acho que tem isso. Vamp? Quando não vai com a cara do treinador, amigo, aí é mais ou menos operação padrão. No que o Pilhado leu aí, já demonstrou quem é. A gente já sabia quem eram os líderes, né? Ele fala... Você vê que ele não falou do Gabigol, ele não falou do... Davi Luiz, Diego e Felipe Luiz. E bota o Everton Ribeiro também, que era aquilo que falava, que era na turma de 85, né? Não. Mas quem ele fala que falou foi o Davi, o Diego e o Felipe Luiz sempre falavam com a gente. Mas ele Vamos tentar de outra forma, não Ribeiro. podemos desistir. Ele cita o Everton Ribeiro, que o jogador achava que não era ali que ele tinha que jogar. Porque trocou ele de posição.